É numa perfeita tarde solheira de inverno, embora mais pareça de primavera, que estamos aqui no coração da cidade de Faf para mais uma edição do Motosport hoje na V-Motores. E connosco está um dos mais consagrados atletas de desporto motorizado do norte do país, mesmo de Portugal, Mário Castro. E digo atleta porque o Mário, tendo já uma carreira fantástica como navegador, é já hoje, de pleno direito, um dos grandes pilotos de ralis de Portugal. Mário Castro, muito obrigado por teres aceito uma vez mais o nosso convite para estares na V-Motores. E é por aí que eu vou começar. É evidente que tu tens uma carreira como navegador extensa, profícua, muito bem sucedida, foste campeão nacional ao lado do Pedro Meireles, mas hoje estás cada vez mais a assumir-te como piloto. Pode-se falar de uma transição de carreira ou será sempre algo em ti normal e querer estar nas duas baquês ao longo daquilo que ainda faltar da carreira enquanto desportista? Olá, Mandy, boa tarde e obrigado mais uma vez pelo teu convite, por darmos aqui uma conversa sobre aquilo que mais gostamos, que é as corridas. É assim, respondendo à tua questão, não, é óbvio que eu tenciono continuar a fazer as duas vertentes, portanto, tanto navegador como piloto. A minha vertente como navegador será sempre mais profissional, até porque eu sou profissional das corridas como navegador e tenciono durante mais alguns anos, já não serão muitos, também devido à idade, mas tenciono continuar com os meus projetos como navegador, se tiver com quem andar, convites para fazer, como é óbvio, e isso será sempre a minha prioridade, como tem sido até agora. Esta vertente como piloto veio no sentido, eu sempre gostei muito de conduzir, desde miúdo. É óbvio que o meu sonho de criança era ser piloto e não navegador. Hoje, certo, já não posso dizer isso, certo, já é ao contrário. Mas pronto, ainda que um pouco tarde na carreira, consegui reunir algumas condições para começar a fazer alguns rallies como piloto e tenciono também agora, quando terminar a minha carreira, que seja terminado tudo de uma vez, terminar a navegador e terminar a piloto, mas a prioridade continuará a ser como navegador, como é óbvio. O Mário Castro, enquanto piloto e acompanhado pelo Ricardo Cunha a navegá-lo ao longo destas suas já também farta carreira aos comandos de um carro de competição, tem sido um dos nomes em destaque, sobretudo nas provas dos campeonatos norte de ralis, vão mudando de designação, também já vamos falar sobre isso no que concerne à época de 2022, e uma vez mais em 2021, naquela que foi, digamos assim, a época que já mais se aproximou, que já mais se aproximou do normal, nesta altura em que continuamos no combate a este surto pandémico que parece nunca mais nos abandonar. Depois de um ano de 2020 muito tímido, 2021 já permitiu que os calendários, em termos seja do Campeonato de Portugal, seja dos campeonatos zonais a Norte, Centro e Sul, se fossem cumprindo de uma forma relativamente mais normal. E o Mário Castro, uma vez mais, acompanhado pelo Ricardo, com este magnífico Ford, esteve em destaque ao longo da época. Vamos começar por aí, Mário. Como é que foi a tua época de piloto? Consideras que foi uma época positiva? Esteve dentro daquilo que eram as tuas expectativas? Vamos lá ao resumo da época de 2021. A época acabou por ser uma época positiva. Não escondo que eu gostaria de ter andado a lutar mais pelos melhores lugares, essencialmente das duas rodas motrizes. Houve alguns rallies, essencialmente até agora mais na parte final do ano, que não consegui ser tão rápido quanto desejaria, mas acho que é uma época que acaba por ser positiva. Eu fiz 6 provas em 9 do campeonato e ainda assim consegui ficar em sexto do campeonato absoluto e quarto das duas rodas motoristas, portanto acho que é um resultado interessante, mas é como eu digo, gostaria e previa que fosse ligeiramente melhor em termos de competitividade, se bem que no início foi, mas na parte final já não foi tanto. Mas houve alguma razão para essa ligeira perda de competitividade na parte final? Sim, acabou por haver alguma razão, alguma parte, alguma razão, até fui certo eu que não estive tão bem disposto, por assim dizer, nos rallies e pronto, não consegui andar tão bem como desejava. E também não escondo, porque é verdade, como toda a gente sabe, os orçamentos nas corridas são sempre curtos, para quase toda a gente. Eu não sou muito indiferente a isso, por muitos bons e apoios que eu tenho para a minha realidade.
mas pronto, aqui a parte final do campeonato, o orçamento já estava um bocadinho no limite e fui de alguma forma obrigado a participar em condições que já não seriam as ideais, alguns pneus mais usados do que o que deveria ser quando costumo andar sempre com pneus novos. Pronto, esse tipo de coisas, e isso depois reflete-se no cronómetro, como é óbvio, não é? Mas pronto, mas acho que foi um ano muito interessante para mim, acabamos por fazer bons resultados, ganhamos em Famalicão, por exemplo, e depois também teve outros 2 rallies que eu gostei muito de ter feito, que foi nos Açores, no Campeonato Regional. Exatamente. Que foram 2 experiências fantásticas, que não estavam previstos nesta minha temporada, mas fui lá, adorei fazer aquilo e se tiver a oportunidade de, no futuro fazer outra vez, irei lá outra vez. Nós já vamos continuar a falar sobre 2021 na carreira do piloto Mário Castro, mas ele já aqui referenciou isso, o facto de, obviamente, não ser possível fazer omeletes sem ovos e, claramente, os patrocínios que cada vez são mais difíceis de obter serem uma parte fundamental para que pilotos e navegadores e equipas consigam competir. E, curiosamente, se há um dos aplausos que é mais do que justo dar ao Mário Castro é que ele tem sempre muito cuidado na maneira como prepara as suas épocas e como trata os seus patrocinadores. E nós quisemos fazer ao contrário, quisemos ir saber o que é que quem o apoia pensa daquilo que o Mário Castro tem feito enquanto piloto. Já que tenham muito sucesso em 2022, ainda para mais agora com a reformulação dos campeonatos, pode ser que esteja mais na luta pelos lugares mais cimeiros ainda e quem sabe poderá ter algo a dizer no topo do campeonato que esteja envolvido. Esperamos que sim. Eu, antes de patrocinador, também sou aficionado, se não fosse também de FAF, também sou aficionado dos rallies e por isso gosto de apoiar os projetos locais e gosto de ver a minha marca associada a um desporto que eu também gosto. E se no meio disto tudo puder trazer algum retorno e reconhecimento até da marca, isso é excelente. Mário, é sempre bom ouvir palavras por parte de quem te apoia, de apoio, de aplauso por aquilo que tens feito. Sim, é óbvio que sim. Não é? Nós andamos, qualquer pessoa que anda num desporto, essencialmente desporto, e eu em particular nos rallies, andamos aqui porque adoramos isto, é a nossa paixão, mas não há nada melhor do que terminarmos uma prova ou um campeonato e sermos reconhecidos pelo nosso trabalho e dá sempre um ânimo extra para que continuemos a lutar por mais e melhor no futuro. Já aqui falaste de momentos que consideraste importantes e muito positivos na época, a vitória em Famalicão, a tua ida até ao arquipélago mágico dos Açores para as 2 provas no Campeonato Regional de Rallies daquela nossa região insular, mas perguntava, também já aqui referenciaste um pouco mais pela negativa uma parte final da época não tão bem conseguida, mas pedia-te até que fosses mais específico, há algum momento que te consideres talvez o momento menos positivo do ano? Não é fácil escolher um momento. Eu poderia dizer que talvez tenha sido agora até mesmo o último rally de Cerveira. Foi uma prova que primeiro eu fui a esta prova quase obrigado, porque eu se não fosse à prova não pontuava, que é uma das regras que eu não concordo, mas pronto, é o que é. E então foi essa prova, condições, como eu disse, que já não são as condições que eu gostaria de fazer, mas isto não podemos estar a gastar dinheiro quando não temos. Pronto, mas acho também talvez pelo facto de eu também já ter o carro à venda, tudo influenciou um pouco e talvez ficasse ali mais receoso de estragar o carro e assim, e eu próprio não andei como deveria, portanto tive demasiados cuidados, essencialmente até no troço de Vilar de Mouros, que era um troço assim mais que estava bastante úmido e poderia realmente ocorrer algum imprevisto, e aí não ataquei o que devia ter atacado, mesmo com as condições que tinha condições para ter feito um pouco melhor, e não consegui, não quis, foi ali um bocadinho a mistura das duas coisas. Os campeonatos regionais, até ao fecho de 2021, tinham vários tipos de montadas que poderiam ser utilizadas pelos pilotos e essas diferentes tipologias permitiam que as equipas fossem competitivas, dos 4 rodas motrizes aos 2 rodas motrizes, de tudo houve um pouco, desde carros mais recentes a carros já de outras eras, mas muitos deles muito bem preparados. Depois, há que ter em atenção uma coisa que muitas das vezes aquele observador menos especializado, que
que vai ver rallies às vezes não tem essa percepção de que, mesmo que sejam muito bem preparados, há níveis diferentes de preparação, consoante os carros sejam de uma ou de outra categoria. Nós temos atrás de nós ainda o teu atual Ford Fiesta, que está à venda, mas é preciso perceber que, apesar de muito bem preparado para aquilo que é o nível permitido pela homologação deste carro, tu tens sempre que combater com outros pilotos, com outras equipas que têm carros de duas rodas motrizes de um outro patamar. Sim, é uma das características do Campeonato Norte de Rallys, e não só, mas falando deste campeonato específico, que é aquilo que eu faço, há uma grande variedade de carros, e muitos deles até sem homologação. O que é que isso permite também? Permite nós às vezes termos uma situação de um carro, um Citroën Saxo, que supostamente teria que ser pior do que o meu, né? Um carro muito mais antigo e assim, consegue na prática ser muito melhor, porque consegue-se passar, não é passar por cima dos regulamentos, porque aquilo é permitido, mas não tendo homologação, pode-se fazer alterações no carro de maneira que o carro fique super competitivo, apesar do seu aspecto exterior ser um carro antigo, velho, vamos assim chamar. E eu combato um bocadinho com isso, como também tenho depois outros carros da geração do meu, que são o caso dos Peugeot 208, que são carros R2 da mesma geração, competitividade similares, e que no Campeonato Norte temos meia dúzia talvez, não sei ao certo, que também pilotados por bons pilotos novos, também com muita garra, e tem sido difícil batê-los. Já o consegui fazer por algumas vezes, outras vezes perco, mas pronto, isso as corridas são mesmo assim. Agora nós tentamos é ter sempre o fora o melhor possível em termos de preparação, isso tem acontecido, já aconteceu um problema ou outro, como é normal nas corridas, mas toda a equipa tem feito um trabalho sério, de maneira a termos o carro sempre em perfeitas condições. Tu tens feito da participação em provas em asfalto o teu piso predileto. Tem a ver com uma opção tua porque te sentes mais à vontade ou tem a ver com o facto de, como tu disseste, com orçamentos curtos, teres que fazer uma opção porque preparar um carro para uma época de terra e de rallies não é propriamente com o mesmo budget do que preparar um carro apenas para asfalto ou apenas para terra? Não, isto por acaso é um ponto curioso, que é assim, eu inicialmente tinha o Fiesta R1 e aí sim só tinha o kit de asfalto e via-me obrigado a fazer só rallies de asfalto. Quando comprei este carro, além de saber que este carro era mais competitivo que o R1, outra das particularidades que tinha era ter o kit de terra, portanto que eu adorava fazer um rally de terra, ou dois, e só que de lá para cá ainda não tive essa oportunidade, porque, pronto, como a minha prioridade é a parte de navegação, os rallies de terra que tem havido, eu tenho feito como navegador, portanto, ainda não tive a oportunidade nenhuma de fazer um rally de terra, já estive inscrito em um rally Vieira do Minho e 2 rallies dos Açores, e depois com esta coisa do Covid acabou por não haver os rallies e então não fui fazer. E o que é certo é que passaram já 3 anos que eu estou com este carro, ainda não consegui andar na terra. Vamos ver, olha, se eu ficar com o carro para o próximo ano, pode ser que seja o próximo ano que vá fazer algum rally na terra, mas não é por não gostar da terra, não tenho tido mesmo a oportunidade de o fazer. Mário, tens tido o Ricardo Cunha como teu navegador de eleição. Como é que tem sido esta relação, no fundo, entre dois navegadores consagrados, mas um ao volante, como patrão da equipa e que, pelo menos em termos de resultados, tem sido uma relação ótima e conhecendo que nós vos conhecemos aos dois, penso que também no restante tem sido uma relação a correr sobre rodas. Sim, isso tem sido, sem sombra de dúvida, uma relação muito boa entre os dois. Eu também faço sempre questão de que a relação dentro do carro seja a melhor possível, porque nós passamos algumas horas dentro do carro e tem que haver uma confiança mútua entre um e outro. E o Ricardo é uma das pessoas que eu sempre admirei, sempre fomos amigos. Juntou-se ao facto de ele também ser navegador, ser aqui meu vizinho, né, também de Faf. Portanto, tínhamos aqui os condimentos todos para que fosse uma dupla de sucesso, mas essencialmente uma dupla em que nos dessemos bem. Portanto, isso para mim é um ponto primordial dentro de um carro de corrida, é o piloto e o navegador dar-se bem. Portanto, eu também sou incapaz de andar com um piloto que eu não me dê bem com ele.
e o meu navegador teria que ser também um navegador de confiança e uma pessoa que também, como é óbvio, que faça o seu trabalho bem feito, que é o caso do Ricardo, que também tem feito um trabalho também bem feito, e é aquilo que eu reconheço bastante o trabalho dele. Mário, para encerrarmos 2021, não podíamos deixar de falar de um dos factos que foi ter sido o último ano, pelo menos a tempo inteiro, em que estiveste enquanto navegador ao lado do Pedro Meireles. Foi uma relação profícua, longa e que, obviamente, ficará para sempre a marcar a tua carreira de navegador. Sim, é claro que sim, claro que sim. Foram muitos anos que estivemos juntos. Nós começamos em 2005, houve ali um interregno em 2008 e 2010, se não me engano, salvo erro, porque em 2009 ainda fizemos um rally. Mas foi uma ligação muito grande, muitos quilómetros juntos, muitas histórias juntos, alguns títulos. Pronto, mas tudo tem um fim, se bem que isto não quer dizer que tenha sido um fim, pode ser um fim de um ciclo, porque não está fora de hipótese, de hoje para amanhã eu poder voltar a correr com o Pedro, por algum motivo. Nós somos, sempre fomos e continuamos a ser muito amigos, portanto o futuro dirá. Aqui achamos por bem parar com a ligação, mas tudo pode acontecer no futuro e eu espero, só lhe desejo também o maior sucesso na carreira dele, como eu sei que ele também me deseja a mim. Vamos ver. E por falar em vamos ver, antes de, na parte final desta nossa conversa, nos centrarmos outra vez no piloto Mário Castro, impõe-se a pergunta, o navegador Mário Castro já tem alguma coisa programada para 2022 ou ainda apenas ver quais os cenários que se apresentam? Não, eu para já não tenho nada, assim, tenho garantida a presença no Rally das Camélias com o Pedro Clarimundo, um piloto com quem eu tenho feito já o Rally nos últimos anos, e para além disso, para já não tenho mais nada. Pode ser que entretanto apareça alguma coisa, também ainda é relativamente cedo. Espero e gostava que aparecesse algo, se possível um projeto interessante, como é óbvio. Mas pronto, não estou desesperado por isso, vamos aguardando até lá e logo se verá. Nós estamos em meados de janeiro do ano da graça de 2022 e a poucos meses, para não dizer a poucas semanas do início deste ano, a FPAC, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, decidiu fazer uma pequena revelação, há quem lhe chama assim, naquilo que são os diversos patamares, as diversas camadas competitivas dos ralis em Portugal. Não sei se poderá parecer que é para fazer rima ou ter um traço poético, mas não é por isso. Esta dita pequena revolução está a provocar pelo menos alguma estupefação, para não dizer aqui e ali alguma indignação. E um dos pilotos e navegadores ativos naquilo que foi a reflexão sobre estes novos regulamentos, que dividem em 3 camadas os campeonatos de ralis em Portugal, o campeonato principal, o campeonato de Portugal, depois o novo campeonato promo e depois os 3 campeonatos zonais a norte, centro e sul, a chamarem-se agora Start Norte, Start Centro, Start Sul. Bom, Mário, eu não posso deixar de dizer que a tua reflexão, como sabes, provocou muito impacto e também muita reflexão por parte de outros protagonistas e mesmo também da afição. Como vês tudo isto quando estamos já praticamente a meio do mês de janeiro? Estamos a passar uma situação um pouco complicada, né? Para quem precisa de contactar empresas e vender um produto, né? Como nós pilotos, e mesmo alguns navegadores, que eu também fui navegador e também tentava arranjar parceiros para me ajudar na minha carreira. De facto, não é novidade que todos os anos os regulamentos, os calendários saem um bocadinho tarde, mais tarde do que deviam. Mas também não é menos verdade que este ano foi bem pior, não é? Foi bem pior. Eu sei que as provas do ano passado também acabaram um bocadinho mais tarde, mas isto justifica tudo, mas não justifica alguma coisa, mas não justifica tudo, porque eu acho que nós devemos estar, por exemplo, este ano, em janeiro, já a trabalhar para 2023, portanto não vamos esperar que acabe este ano para começar. Portanto, eu acho que é o que já deviam ter feito, se é que não o fizeram, talvez tenham feito, e por as razões, mas o que é certo é que tivemos os calendários muito tarde, inclusive o calendário do suposto campeonato Start, que vai começar este ano,
ainda não existe, portanto, Quanto mais regulamentos. regulamentos também não existem. Portanto, isso deixa-nos, nós pilotos, numa situação muito difícil, não é? Porque o campeonato, quando nós abrirmos os olhos, vai começar. Nós estamos a meados de janeiro, março, tudo começa tudo a mexer. E eu sou sincero, portanto, eu só esta semana a que comecei a ter alguns contactos primeiro com os parceiros que eu tenho já de anos anteriores, porque é mais fácil contactá-los, mas e é mais fácil explicar-lhe alguma coisa que é que eu quero fazer ou não, mas eu não consigo chegar a uma empresa nova e vender um produto Não sabes qual. que eu não sei qual é o produto que vou vender, portanto, nem sei quando é que esse produto vai acontecer. Portanto, estamos aqui numa situação muito complicada. Não sei de quem é a culpa, como é óbvio. Isto é fácil deitar as culpas a qualquer pessoa, mas Claro. há de haver as suas razões. A Federação também há de ter as suas razões para estes atrasos todos. Mas não podemos fugir a esses factos, são decisões muito tardias, regulamentos que não existem, e pronto, isso só complica as coisas a quem cai na competição automóvel. Mesmo com este cenário, obviamente tens uma ideia daquilo que queres fazer, e é essa que eu te peço que agora nos divulgues. O carro está à venda, portanto presumo que a tua opção seria partir para uma montada nova, se sim, qual, se é que ela já está também definida, mas se tudo se esclarecer rapidamente, o piloto Mário Castro, o que é que pretende fazer na época desportiva de 2022? É assim, eu tenho o carro à venda, mas sinceramente agora também estou depois de ver estes excertos que vão saindo dos regulamentos, também estou um bocado na dúvida se é uma boa solução vender o carro ou não. Isto porquê? Porque a minha ideia passaria por vender este carro e comprar algo melhor, não é? O algo melhor seria um Rally 4, para ser o passo acima. Só que eu fico numa situação depois difícil, que é, eu se comprar um Rally 4 não posso correr em lado nenhum, porque o único campeonato onde eu poderia correr é o Campeonato de Portugal de Rallys. Onde és navegador? Como eu supostamente, e assim espero vir a fazer alguns rallies como navegador, alguns ou até todos, portanto eu fiquei sem campeonato para fazer. Portanto, não está fora de hipótese, e até bem provável que isso venha a acontecer, eu continuar com este carro, porque acaba por ser um carro competitivo para as duas rodas motrizes e até para o campeonato de start, que este ano vai ter só duas rodas motrizes, será um carro até para lutar pelas vitórias, muito possivelmente, dependendo da concorrência que possa aparecer. Agora, o que eu gostava de fazer, que é diferente, o que eu gostava de fazer, se for com este carro, eu gostava de fazer 6 provas do campeonato de promo de rallies. Eu digo 6 provas porque estou sempre a pôr o cenário de eu fazer algo como navegador no Nacional. Portanto, e como algumas provas coincidem com o Nacional de Rallies, só me sobram 6 provas. E gostaria de fazer 6 provas do campeonato promo de Rallies, fazer aqui o Rally de Monte Longo e, se possível, isso será sempre um extra, fazer uma prova no Campeonato dos Açores ou no Campeonato da Madeira. Porque eu gosto também de aproveitar esta parte como piloto para fazer coisas novas experiências, porque eu tenho a noção que a carreira também não está muito longe do fim e gostaria de aproveitar agora os últimos momentos para conseguir essas experiências novas. Mas pronto, passará por aí. Mas continuo à espera do campeonato start, de toda a informação que é possível, que é necessária, que é o regulamento e o calendário, e não está fora de hipótese fazer até o campeonato Start Norte, que será até um campeonato supostamente mais barato para todos nós, não é? Mas vamos ver. Mas também digo que só se for mesmo por uma questão de orçamento, porque por aquilo que eu tenho lido de como vai ser o campeonato Start Norte, eu não concordo com quase nada de tudo o que eu tenho lido, muito menos com o número de quilómetros, com o rally ter que ser tudo feito só num dia. Isso não é bom para ninguém, não é bom para quem corre, não é bom para quem apoia, não é bom para as autarquias, não é bom para a restauração. Portanto, eu não sei o que é que viram de bom nessa ideia, mas há de haver alguma razão. Eu olho para aquilo e não vejo
não vou dizer que não vejo nada, mas não vejo assim muito nada de interessante e evitarei ao máximo de fazer esse campeonato. É óbvio que se tiver que ser, se não tiver condições para mais, vou ter que o fazer, porque quero continuar a correr, é a paixão que eu tenho e vou fazer todos os esforços para isso. E nós estamos aqui de certeza para te ver uma vez mais brilhar, quer como piloto, quer como navegador. Mário Castro, muito obrigado uma vez mais por ter estado na V-Motores. Foi mais uma edição do Motosport hoje com o Mário Castro, o favense, que é hoje um consagrado nas duas baquês de um carro de competição de rallies, quer como navegador, onde já foi campeão nacional, quer como piloto, onde começa cada vez mais a tornar-se um dos grandes valores dos campeonatos, sobretudo a Norte, mas também, como já viram, com alguma pitada competitiva nas ilhas, e claro, está como muitos, no limbo, sem saber o que é que vai ser de regulamentos e de calendário em algumas das novas propostas federativas, isto quando já estamos a caminhar para o fecho do mês de janeiro, e estamos a falar, sim, da época de 2022. Mas uma coisa é certa, iremos ver o piloto Mário Castro, possivelmente como sempre acompanhado por Ricardo Cunha, talvez neste Ford Fiesta, ou no Campeonato Start, ou no Campeonato Promo, a brilhar, como ele bem sabe. Com a edição de imagem de Armando Leitão, Joaquim Amandio Santos a enviar um forte abraço para todo o auditório da V-Motores em mais um episódio do Motosport hoje.